Bom, gente, agora eu vou começar a mostrar a pimenta cambuci ou chapéu de bispo, né? Tem esses dois nomes conhecidos. Fiz todo o plantio. Eu tenho um vídeo anterior que preparei a muda, fiz a muda, como o sistema que eu preparei o solo, até colocar aqui no solo, né? O plantio definitivo. E agora tem a sequência desse momento. Então, teve alguns contratempos, a produção tá boa, de qualquer forma. Vai ser a primeira colheita, que eu sempre mostro a primeira colheita, para o pessoal ter uma ideia exatamente quanto tempo demorou para começar a colheita, né? Então, eu mostro a primeira. Depois, a tendência dela é aumentar a produção nos próximos 30, 60 dias, a produção vai aumentando que os pés vai se formando, né? Então eu vou mostrar o primeiro e tudo que foi feito nesse período e o que aconteceu. Bom, elas estão aqui, estão assim super bonito, pode ver que tá bem carregadinho, né? Tá assim vigorosos, né? Então esses, por exemplo, esses maiores aqui, ó, ele já está no ponto de colher, tá vendo? Esse aqui, tem vários no meio que dá para colher, ó, esse aqui, né? Então eu vou ter que escolher, começar a colher os maiores, né? E tá aqui esse é o primeiro pé, na fileira, vai estar ali na ponta. Eu vou mostrar aqui mais ou menos por cima como é que tá. Eu vou mostrar por cima aqui como eles estão vigorosos, né? Aqui, ó. Estão verde, bonito, não tem assim nada retorcido ou coisas, né, esteja com pinta, não, tá assim 100%, não tá com problema nenhum. Aqui, ó. Aqui. Tudo bem carregadinho, muitas flores ainda que vão abrir, botão florais, né? Aqui, ó. E assim vai. Tem outra fileira para cá. Ó, mesma coisa. Então, super carregado. Quer dizer, ainda é o início, né? Então, como disse, nos próximos 30, 60 dias, ela aumenta a produção. Então, alguns detalhes que, embora que tenha um vídeo anterior, eu vou assim só para relembrar, que acho bastante importante. Esse aqui é um trecho que não vinha plantando muita coisa, acho que eu tinha plantado uma única vez hortaliça, e a terra é uma terra ainda bem crua, e uma terra assim que tem um pouco de pedregulho, então precisa de um certo trato, né? Então, por isso, com 60 dias de antecedência, eu passei calcário. Foi pouca coisa, 40 gramas por metro quadrado, né? E como eu já tinha feito uns 8 meses atrás, mais uns 50 gramas, então é o suficiente para eventual acidez, né? E depois, isso com 60 dias antes do plantio. Passando mais ou menos com uns 20 dias de antecedência do plantio, eu incorporei 180 gramas de esterco de galinha uniforme por metro quadrado, que depois eu fiz por cova também, né? Porque plantas pequenas não vai absorver o metro quadrado, então depois de grande ele absorve. Então eu fiz assim porque a terra precisa ser tratada, então a terra tem que estar boa, tem que estar reagindo, tem que ter micro-organismo, né? A vida na terra na realidade. Então eu incorporei com 20 dias de antecedência. E no plantio, faltando mais 10 dias para plantio, por cova eu coloquei mais 100 gramas de esterco de galinha. Então eu tenho trabalhado bastante com material orgânico, então as plantas estão bastante vigorosas, né? Porque você trata a planta e trata a terra também. Eu plantei, também foi colocado com os 3 dias de antecedência, 50 gramas de NPK 10-10-10 por cova, né? Então justamente para dar esse reforço, além do esterco orgânico, né? Entra um pouco mineral também. Agora tem um detalhe, embora que no vídeo anterior também tenha comentado, a questão do preparo da muda, né? Então, para chegar nesse estágio aqui, depois de transplantado aqui no canteiro, no local definitivo, demorou 108 dias.
Como a previsão do fornecedor de semente é na casa de 100 a 120 dias, né? Parece que está tudo normal. Mas na realidade, essa previsão que é indicado, né, pelo fornecedor da semente, é desde o início do plantio da semente, não é do transplantio da muda, né? Então, aí que entra um detalhezinho que eu vou explicar aqui. Se considerar a partir do momento que fiz a sementeira, foi gasto 163 dias. Ultrapassou assim 2 meses, pode dizer, além da previsão. Mas por que acontece isso? Como a pimenta gosta de período, pimenta de uma maneira geral, independente se é essa variedade ou não, período mais de verão, final de primavera em diante, né? Eu quis antecipar a muda, para ver se a muda adiantava e jogava no solo, colocava plantava, né, no local definitivo, para ver se ela ia desenvolvendo um pouquinho. Mas na prática realmente não aconteceu. Então o que eu queria ganhar tempo, na realidade me ocupou um espaço de tempo. Então dava na mesma eu preparar a muda bem posteriormente e plantar, ou ter feito a bandeja como eu fiz, bem antecipado, tentando ganhar tempo. Então, resumindo, em pimenta, pode ser que num local quente, num clima diferente, que o Brasil é grande, pode ser que dê resultado. Mas aqui onde eu estou em São Paulo, devido a essa interferência do tempo, né, que nós estávamos, nesse período que eu fiz, ainda era inverno, mas estava quente o período, mas estava assim inverno, de vez em quando pegava um tempo frio, digamos que, não digo atrofiou, mas a muda parou de crescer. Parou de crescer, ficou pequenininho e ficava enrolado. Então, teve que esperar o tempo melhorar sentido para ela, né, tempo mais quente, para poder desenvolver. Então, não adianta querer ganhar tempo, pelo menos baseado, como eu disse, né, dependendo da região do Brasil que está, um clima quente, alguma coisa, pode variar. Mas aqui, por exemplo, pode esperar começo de setembro para começar a preparar o plantio da semente, porque não se consegue ganhar tempo antecipado. Eu tentei, mas não deu certo nesse sentido. Mas a planta respondeu bem, né? Só ficou esse período maior tempo ocupando espaço, digamos assim. 30 dias após o plantio definitivo, né? Não da semente, da muda, eu coloquei mais 100 gramas de esterco de galinha curtida por cova e mais 20 gramas de NPK 10-10-10. Então comecei a entrar com um pouco mais de adubo químico, né? O fato de a gente você colocar esses estercos orgânicos, né? Essa terra onde estava, ela é relativamente fraca. Então, uma das coisas que recompõe muito a terra, que dá vida, a terra fica mais produtiva, é a adubação orgânica. O químico, num curto espaço de tempo, ele pode resolver a planta deslanchar. Só que a planta, além de usar o químico, está retirando do solo o pouco que tem e não está criando vida na terra, né? Então, quando a terra está fraca, não só aqui nesse pedacinho, mas em qualquer situação de outras pessoas, é essencial que trabalhe bem com a adubação orgânica, justamente para a recuperação da terra, não é nem propriamente da planta para ela sobreviver. 35 dias depois desse última adubação, eu coloquei mais 40 gramas de esterco de galinha curtida e 50 gramas, já reforcei que a planta já estava tomando impulso, querendo soltar a floração, adubo 4-14-8, né? Então o NPK mudei de 10-10-10 para 4-14-8. E também foi colocado, eu tenho um composto pronto de um fornecedor, que além da NPK normal, ele fornece uma série de micronutrientes, né? Então tem lá cobre, ferro, boro, enxofre no 4-14-8 tem, série de molibdênio, né? Zinco. Então esses micronutrientes, como a gente não tem análise de solo na mão, muitas vezes você não sabe e a planta necessita. É igual um ser humano, às vezes você não depende de só uma alimentação, né? Você necessita de uma série de alimentação, série de vitamina. Então você repõe, que o nome já diz, micronutriente. E um pouquinho mais de boro, que esses planta que cresce bem, tem essa formação de muitos frutos, o boro ele faz um bem muito grande. Aí o que acontece? Esse esterco, pode ver que diminuiu bastante para 40 gramas, também, hoje em dia tem adubação organo-mineral, que o pessoal chama, né? Então não é bem isso, mas é mais ou menos esse conceito. E também eu aproveito
Porque essa adubação que tem vários micronutrientes que eu comentei, né, que é um composto pronto e mais o boro, são quase partículas pequenas e alguns quase um pozinho, né, igual um açúcar, alguma coisa assim. Então o que acontece? Se você misturar só em composições químicas para fazer essa adubação, os pozinhos pequenos ele cai embaixo. Você acaba jogando a parte de cima da adubação, mesmo você pega, se ele não incorpora bem. Então o que eu faço? Eu coloco o esterco de galinha junto, porque ela ajuda a incorporar, né? Então é difícil distribuir micronutrientes por planta, né? Então a gente colocando junto com o esterco de galinha e misturando tudo, ela faz a base da mistura uniforme também. Então eu acabo adubando um pouquinho mais seco de galinha e ela serve para misturar, incorporar todos os ingredientes para poder distribuir uniforme. Então tem essa utilidade também. Passado mais 28 dias, eu não dá para 30, mais 30 dias depois dessa última que fiz a adubação, foi colocado mais 68 gramas de esterco de galinha, no mesmo conceito, esterco de galinha, NPK 50 gramas de 4,14,8, mais esse outro composto que contém os micronutrientes também. Então o esterco de galinha, além de ser útil para a terra, também ele a intenção maior, já nesse caso eu não precisava nem jogar mais esterco de galinha, podia ser só o químico, mas ele entra justamente para incorporar esses adubos com fragmentos menores para deixar uniforme. É no mesmo conceito anterior, né? Então você esse e o anterior, se eu quisesse tirar esterco de galinha, eu poderia tirar. Mas não faz mal nenhum, ao contrário, vai fazer benefício e nesse caso, como disse, ele serve para incorporar. Foi o último, né? Foi a última adubação, está nesse período, a planta está respondendo dessa forma, está excelente para começar a colheita, a primeira colheita, né? Então está dentro desses períodos do calendário certinho. Então está assim, perfeito. Tudo que a planta precisa está aqui, não está tendo problema nenhum. Outra coisa, o pé, né? Aqui, questão de poda. Ela vai soltando muitos ramos, galhos, né, no caso, aqui de baixo, logo no início. Então, até, digamos, na altura da primeira frutificação, tem que eliminar um pouco de galho. Mas assim, pode usar um pouco de bom senso, não é? Como ela, com a boa adubação, na verdade, uma certa quantidade de galho até beneficia a produção, mas não pode ter muito, senão ela tira força da parte principal que tem que soltar a floração e os frutos crescer, né? Então pode usar um pouco de bom senso. Então não há necessidade de tirar todos os brotos. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, ó, aqui até chegar na forquilha principal eu deixei 2 brotos aqui e aqui, mas tinha mais aqui uns 3, eu tirei, foi feita a poda. Aqui nesse outro pé, mesma coisa, aqui dá para até ver a marca de uma poda, tinha mais aqui embaixo, né? Bem rente, foi tirado. Então, até nessa forquilha principal aqui, onde distribui os galhos que vão começar a produzir de verdade, eu deixei 2, né? Então, mais ou menos, deixando 2 galhos, ou se você deixar um, ou tirar tudo, não tem problema nenhum, né? Então vai ficar essa área livre até na distribuição dos galhos principal da produção, né? Então, tanto faz, mas que tem que aliviar um pouco a poda das brotações, tem. Principalmente no começo. Depois dessa fase aqui, né, da forquilha principal que vai distribuindo, não há necessidade de fazer mais poda não, pode deixar quieto. Começando a colheita agora, eu estou agora no na segunda quinzena de dezembro. Eu vou colher dezembro, janeiro, fevereiro, março, durante mais 4 meses eu vou estar colhendo. Quando chega março, abril, que aproxima época de outono, ela começa a perder vitalidade. Então nesse período de outono e inverno, ela perde toda a vitalidade, cai as folhas, não todas, né, mas cai as folhas e para de ter a produção, né? Então eu vou colher bem justamente até o tempo começar a querer esfriar. Então, até esse período eu vou colher bem. Nos próximos 30, 60 dias a produção vai aumentar muito mais, aumenta do momento que eu estou mostrando aqui, ele aumenta mais 3, 4 vezes mais. Aqui, alicerce, né? Ela é uma planta, tem um enraizamento bom, os arbustos estão bons, só que conforme vai ganhando a altura aqui, ó, ela está aqui mais ou menos, a ponteira está na casa de 1,60 m no momento de altura, né? A ponteira. A copa está com 1,40
40, 50 aproximadamente. O que acontece? A planta, embora que ela segura bem na raiz, ela tem a tendência de tombar. No meu terreno é caído, a tendência é cair mais para cá. Mas, independente se é para lá ou para cá, ela cai um pouquinho. Então, ela precisa de uma leve alicerce, né? Então, eu coloquei aqui, para ver que é uma coisinha fraca, né? Aqui, a cada 2 metros aproximadamente, ó, tem mais um ali, tem mais um aqui, tem mais na frente, né? Coloquei estaca no chão, não muito perto da raiz, porque senão estraga a raiz, né? Então aqui está pelo menos 30 centímetros de distância no primeiro, mesmo nos outros, eu não deixo muito próximo, né? Eu não finco a estaca próxima, que estraga um pouco a raiz, eu sempre separo um pouquinho. E aqui na altura, mais ou menos de 40 centímetros, 45 centímetros, eu puxei a primeira fita, fitilho aqui, né? Então aqui eu amarrei, ó, tá vendo? Então, um amarrio num galho é o suficiente para manter a planta em pé. Só que, conforme ela foi crescendo, mais 35 centímetros, eu coloquei o segundo fitilho. Não precisa mais que isso. É o suficiente para manter as fitas passam dentro da galhada e vou amarrando, né? Então, por exemplo, aqui, ó, amarrei num ponto só. É o suficiente para manter a planta bem alinhada em pé. Olha, né? Isso aqui, essa forma de amarrar aqui. Pode ver que é uma coisinha preta. Acho que não dá para identificar olhando aqui. Isso aqui é aquela abraçadeira de nylon, né? Um chama assim, outro tem um apelido de enforca-gato e tem gente que conhece como lacre, aquele que você pega, passa pelo furinho, né? E só puxar que ele vai travando, né? Então é um tamanho pequeno, um lacre pequeno, e ele é muito bom para trabalhar na situação, porque quando você está sozinho trabalhando, você vem com um barbandinho, com outra fitinha, amarrar, às vezes o galho vem para cá, você tem que ficar puxando, você tem que enfiar a mão lá no meio do galho, às vezes escapa, tem que usar 2 mãos, e não é fácil. Então eu tenho esse tipo de lacre aqui, eu passo, puxo aqui e já travo direto, calculo certinho a intensidade do tanto que quero que fique apertado e fica perfeito, né? Então ele é desse tamanho, que tem vários tamanhos, né? Que o uso é desse tamanho mais ou menos, 10, 15 centímetros de comprimento. É um lacre, aquele que passa por orifício, conforme você puxa ele vai travando, né? Fica muito fácil para trabalhar. Coisa, né? Eu sempre, antigamente, já plantei comercialmente e quando eu consumo também, eu consumo ele verde, assim, que ele é ligeiramente ardido, né? Então tem uma leve picância, serve para fazer salada, tipo salada vinagrete, só ele, dá para fazer ele recheado com carne, essas coisas, dá para fazer refogado, tem uma série de... Não, mas nunca vermelho. Quando ele começa a ficar vermelho, na minha opinião, está passando do ponto. Tanto é que quando a gente mandava para venda, ninguém queria vermelho. Mas eu vejo muitas vezes pessoal mostrando pimenteira cambuci, tudo vermelhinho, né? Então não sei qual que é a intenção, mas eu colho ele verde e verde é o que se tem no mercado para você comprar no dia a dia. Até os comerciantes recusam os vermelhos normalmente, né? Então eu não sei algum outro conceito diferente, né? Mas esse, por exemplo, eu vou tirar daqui um pouquinho e vou mostrar. Coisa também que em termos de tratos, né, aconteceu, não é essa adubação, em termos de fungo, essas coisas não teve nada, zero. Teve inseto, né, então eu vou mostrar aqui, ó, tá vendo essa folha aqui, dobradinha aqui, ó, pode ver que cortaram aqui, ó, né, cortaram aqui, ó, bem em cima, ó. E, por exemplo, ó, essa pimentinha aqui, ó, cortaram o talinho, tem mais aqui, ó, assim, ó. Botar um floral, cortaram também. Esse aqui ele não é que caiu por problema de doença, é inseto que está cortando. Ó, aqui, ó. Essa quantidade que está atacando, só um pouquinho, não tem problema. Só que outro dia eu tive um problema que o ataque foi muito grande. Então aparecia um inseto que fazia exatamente isso aqui. Então ele sugava a tala, ele cortava, comia pela metade, ele dobrava e quebrava, assim. Bastante, não foi pouco não. E florzinha, é que agora ele já está pegando cor de terra, não dá para ver. Mas derrubaram um monte, não é pouco não. Então, quando está derrubando um pouco, ainda dá para conviver. Só que produtos naturais, repelentes naturais, né? Alho, nim, vinagre, nada funcionou. Nada, o inseto estava com muita fome, nada funcionou. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que aplicar um pouco de químico, mas não propriamente para matar o inseto, né? Porque aí você tem que aplicar bastante
porque você tem que cobrir, né? Onde o inseto está. Mas nesse caso não, eu apliquei Malathion. Malathion ele é extremamente fedido, né? Então apliquei como fosse repelente. Só por cima, mais ou menos dei uma pulverizadinha para pegar o cheiro. E funcionou, espantou todos os insetos. E agora, passado alguns dias, né, uma semana, se não me engano, alguma coisa voltou. Mas pouca coisa dá para conviver, porque o veneno químico eu também sou um pouco contra, porque ele na verdade se pegar, onde pega mata, né? E cai também, cai no solo. E o solo que acabei de falar, a questão de preparo com material orgânico, tal, né, que cria vida aqui na terra, ele também estraga. Então você tem que passar em casos extremos, né? Então eu procuro manter sempre com tratos naturais, o que dá para ir controlando, o que dá para conviver, a gente dá para manter. Mas se chega ao caso extremo, que se você não fizer, você perde quase tudo, é melhor você fazer. Mas saiba usar, não de excesso. Mas funcionou. Aqui eu tirei uma quantidade, pode ver que tamanho, está exatamente no tamanho bom, ó. Quando tá com essa formação aqui, ela já está ótima aqui, ó. Esse tamanho também, ó. Não sei se o vídeo dá para ter uma ideia, né? Mas ó, comparado com a minha mão, tá tudo assim perfeito aqui. A outra coisa, né? Quem queira continuar com pé de pimenta para poder produzir, eu, por exemplo, para liberar a área, plantar outra coisa, eu aproveito só esse período de uma safra principal, que a planta está bem vigorosa, e chegou no período que ela para de produzir, normalmente em outono, começa a ameaçar o frio, eu irradico para liberar a área, né? Mas para quem queira, faz uma poda, né? Depois que a planta começa a perder vitalidade, faz a poda mais ou menos na altura de uns 40 centímetros, e ele vai passar num período de dormência. Vai sair uns brotinhos para ela respirar alguma coisa, mas não vai desenvolver. Quando chegar a partir de setembro, outubro mais ou menos, né, período de verão, outubro, digamos assim, ela vai tomar vitalidade de novo, sai novos brotos. Aí dá para trabalhar numa segunda safra. Só que nesse meio, algumas plantas morrem, algumas ficam mais debilitadas, algumas dão uns probleminhas, você não sabe o que é. Então eu, por exemplo, não vou para a segunda. Mas para quem queira, por exemplo, manter o pé, dá para manter. Outra coisa também que o pessoal sempre me pergunta, da possibilidade de plantar em vaso, né? Ela vai muito bem, vaso, jardim, né? Porque ela, além de poder saborear o fruto, fica bonito, né? Então se você esperar mais um pouco, inclusive vai ficando vermelhinho, então fica assim, quase um enfeite também. Então quem queira plantar em quintais pequenos, no vaso, né? Vaso precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né? Vaso, tem que ter sol. A gente fala quintal, vaso, tem que ter pelo menos uns 4 horas de sol, 5 horas de sol tem que ter, né? Mas é possível e vai muito bem em vaso também. Complementando, né, alguma informação da adubação, agora, depois desse último que terminei a série, a cada 30 dias você vai repondo a adubação para manter a produção dela até o término, até ela começar a diminuir, né? Então, nos próximos, cada 30 dias, vai fazendo a adubação de manutenção.